Ora, bom dia, meus amigos aqui do YouTube. Vamos falar hoje do Fernando Torres e de uma biografia que eu comecei em 1978 e depois, conforme passados os anos, fui alterando. Hoje temos a internet, mas o Google tem muitos erros e foi com a ajuda de um amigo meu que pertence à RTP, Antena 1, que se dedica a estas coisas das músicas e que me tem ajudado em algumas coisas, em algumas datas para fazer o mais correto possível. Portanto, eu comecei a biografia assim. Fernando Travassos Torres é natural de Lisboa, nasceu a 29 de março de 1948 e exerce a profissão de músico, autor, compositor e intérprete. Nos últimos anos também é escritor, tendo já editado 5 livros, sendo 2 de poesia. Também se tem dedicado à pintura, de que vou falar mais adiante. Em relação à música, cantou pela primeira vez em público, com 10 anos, integrando o coro do Colégio Moderno. Aos 12 anos iniciou a aprendizagem de guitarra, tendo iniciado a sua carreira profissional em 1965 no conjunto Os Deltons como vocalista e guitarra de acompanhamento. Esteve nos Deltons em 1965 e 1966. E em 1967 substituiu Carlos Mendes como vocalista do mais famoso grupo musical de sempre, os Shakes. Em fins de 1968 é convidado para cantar como solista no Festival TV da Canção. Aceita o convite, apresenta-se no Festival RTP da Canção de 1969 com a canção Cantiga. Nesse mesmo ano grava para Valentim de Carvalho o EP Cantiga, os singles The Windmills of Your Mind, que teve 3 edições, uma delas promo, outra é uma edição espanhola. Também gravou o single promo Bem Querer Mal Viver e o EP com o mesmo nome, Bem Querer Mal Viver. Em 1970 participa pela segunda vez no Festival TV da Canção com Escreva às Cidades, que não chegou a ser gravada em disco, ou pelo menos não há edição discográfica desse disco. E grava o EP Festival Camaradagem com Ari dos Santos, Paulo Carvalho e do Orfeu. No ano seguinte, em 1971, está de novo incluído na lista dos concorrentes ao Festival TV da Canção. A canção que se apresenta é escrita de parceria com José Carlos Ari dos Santos, que embora o tenha conhecido em 1968 e já ter trabalhado com ele em 1969, foi efetivamente em 1971 e com Cavalo à Solta, o seu primeiro trabalho com a Ari no Festival da Canção. Ficou em terceiro lugar com 42 votos. Mas esta canção foi gravada em inglês, espanhol e francês. A versão portuguesa será gravada num single sob a etiqueta Philips, que também contém Aconteceu na Primavera. A versão espanhola tem no lado B Canto no Deserto. Ainda em 1971 gravou o single Canto no Deserto, tem no lado B Vou Inventar uma Flor, também editado pela Philips. Em 1972, após ver 2 das suas canções feitas de parceria com Ari dos Santos serem recusadas pela censura fascista, Amor Vivo e Canto Franciscano, apresentou-se pela 4ª vez no Festival TV da Canção com Dentro da Manhã de José Lixo Tinoco e Ivete Centeno. Ainda em 1972 grava para a Philips os singles Dentro da Manhã, Sangue das Palavras e Amor Vivo e Canto Franciscano em 2 singles. A terminar o ano de 1972 grava para a Tecla 2 singles com Eu Não Vou Nisso e Invenção do Amor. Em relação ao festival de 72, só uma à parte, está aqui escrito, só para lembrar uma frase do Ari sobre o Fernando Torres. O Ari ficou danado, como é normal, foi a primeira vez que o Ari dos Santos não esteve presente no festival, foi em 1972. Não teve canção nenhuma. Ele esteve nos festivais todos entre 69 e 73 e depois também esteve nos de 76 e de 77. Não teve nos 74 e 75 por opção dele,
Mas o de 72 foi recusado. Essas duas canções que foram recusadas, que ele fez com o Fernando Tordo e foram depois gravadas em 2 discos, o Amor Vive e o Canto Franciscano. Como o Ari sabia que o Fernando Tordo ia cantar o Dentro da Manhã da Ivete Centeno e do José Luís Tinoco, disse: oxalá o grande artista que é o Fernando Tordo não ganhe e fique em último lugar. Acertou. Não ganhou, ficou em último lugar, infelizmente, com uma grande canção. Mas disse isto aqui, não está escrito na minha biografia, mas eu lembrei-me de lhe dizer. Portanto, vamos agora para 1973. O ano de 1973 é um ano importante para Fernando Tordo, pois não só lhe traz a primeira vitória no Festival TV da Canção Contourada, como lhe permite ir a Luxemburgo representar a RTP no concurso da Eurovisão, onde se classificaria em 10º lugar com 80 votos. Neste festival da RTP, realizado no Teatro Mário Matos, Fernando Tordo enviou 5 canções, mas apenas 4 ficaram apuradas, tendo Fernando Tordo cantado 2, Tourada e Carta de Longe, ambas de parceria com Aires Santos. Ainda em 1973 gravou Tourada num single, teve 5 edições, 2 de editora portuguesa Tecla, as 2 edições portuguesas, outra de editora Omega holandesa, outra da editora Tecla, mas uma edição espanhola, e ainda uma da editora francesa Barclay. Nesse mesmo ano, sai pela editora Philips o seu primeiro LP de título Toccata, gravado em Madrid em 1972, com orquestrações do maestro canadiano Dennis Fanon. A findar o ano de 1973, grava para a Orfeu o single Café. Em 1974, grava para a Sacete os singles Cai Cai e O Emprego, uma das canções da revista Uma no Cravo, outra na Ditadura, em que Fernando Tordo participa como ator e cantor. Ainda em 1974 é premiado pela Casa da Imprensa como autor da melhor canção, prémio esse referente ao emprego. Em 1975 grava ainda para a Sacete o single Fado ao Paraleal e para a Toma Lá Disco o LP Feito Cá para Nós. É o autor da música da peça Mocking Pot, levada à cena pelo Grupo 4 e ator na revista Para Trás Mija Burra. Nesse mesmo ano grava para a Toma Lá Disco 2 singles do Fado ao Coentre e o EP, um deles, chamados Promo, e o EP Fado das Rabanadas. Em 1976, conjuntamente com Ari dos Santos Leita, Fernando Tordo Música envia para o Festival TV da Canção 2 cantigas que serão interpretadas por Carlos do Carmo. Novo Fado Alegre, que ficou em 2º lugar, e Estrela da Tarde, que ficou em 6º lugar. Grava nesse mesmo ano para a Toma Lá Disco os singles Maldita Castia, O Resto dos Patrões, e Depende da Revolução de Haver Revolução, e o EP 4 Canções para Portugal com Carlos Mendes. E ainda o single Alegria na Luta, O Trabalho, um disco de cores com a participação de vários cantores. Ao findar o ano de 1976, grava para a Toma Lá Disco o LP Operário Natal com Paulo Carvalho e Carlos Mendes. Em 1977, nova participação no Festival TV da Canção com grupos amigos: Paulo Carvalho, Luís Abasto, Edmundo Silva, Fernanda Pissarra, Ana Bola e Fernando Tordo. E com a canção Portugal no Coração, de sua autoria e de Ari dos Santos, vence o festival. Presente nesse ano em Londres com os amigos no concurso da Eurovisão, Fernando Tordo vê aumentada a sua discografia em Portugal com os singles Portugal no Coração, Cantiga de Namorar com os Amigos e Balada para os Nossos Filhos, Canção do Imigrante, e os LPs Estamos Vivos e 10 anos de cantigas Paulo Mais Todo com Paulo Carvalho. E ainda participou num espetáculo organizado pelo PCP no Pavilhão dos Esportes em Lisboa, que foi gravado em 2 cassetes das edições Avante com o título 25 Canções de Abril. Em 1978 gravou o EP Carta para um Amigo e 2 singles da peça levada à cena pelo Grupo 4, O Caso da Mãozinha Misteriosa. Nesse mesmo ano gravou 5 2 cantigas da Loja do Mestre André com Paulo Carvalho, Rui Mendes e Henriqueta Maia. No final do ano de 1978 faz uma digressão pelo Canadá, onde atua para imigrantes portugueses nas cidades de Ottawa, Toronto e Montreal. Em 1979 Fernando Tordo grava para Toma Lá Disco o seu último trabalho para aquela editora do qual foi um dos fundadores. O disco que fala em OP com o título Fazer Futuro. Em 1980 grava para a editora Nova Companhia de Música o OP Cantigas Cruzadas. Em 1981 termina a sua ligação de quase 13 anos com o poeta José Casário dos Santos. O último trabalho que fizeram foi o LP Sopa de Pedra, também editado pela Nova Companhia de Música, e durante o ano de 1981 Fernando Tordo e Henrique Viana levaram Sopa de Pedra para a estrada em vários espetáculos numa comédia musical. No fim do ano de 1981, Fernando Tordo vence o primeiro festival de rádio comercial com conversa nova de sua autoria, letra, música e orquestração do maestro José Calvário.
Em segundo lugar ficou O Jogo da Vida, também com letra e música de Fernando Tordo. E em quarto lugar ficou Canção Nada, com letra de José Freire e música de Fernando Tordo. Em dezembro de 1981 saiu o single Conversa Nova, Jogo da Vida, através da editora Nova Companhia de Música. Em 1982, Fernando Tordo e José Calvário partem para Londres para gravarem o álbum Adeus Tristeza, que foi apresentado ao vivo no dia 3 de abril no Coliseu dos Recreios em Lisboa. A seguir saiu pela editora Nova Companhia de Música OP Antologia e no dia 15 de novembro de 1982, já Fernando Tordo se encontrava nos Açores, saiu o OP Adeus Tristeza através da editora da ACAP, um dos mais belos discos da sua carreira, que ganhou o prémio de disco do ano. Em 1984 participa mais uma vez no Festival da Canção com um canto de passagem de Joaquim Pessoa, letra e Fernando Tordo, música. Esta canção saiu num single, tendo no lado B o nome Tanto Faz, de Bernadette Leal, letra e Fernando Tordo, música. Este single saiu pela editora Orfeu Rádio Triunfo e teve arranjo e direção musical de Carlos Alberto Muniz. Ao findar o ano de 1984 sai pela Transmédia o LP Anticiclone com orquestrações de François Robert e foi o primeiro disco de Fernando Tordo na sua estadia nos Açores e recebeu o prémio Sete de Ouro como disco do ano. Em 1985 dá um espetáculo na Ala Magna em Lisboa para a apresentação ao vivo do disco Anticiclone, que teve ainda como convidados Carlos do Carmo e Armando José. Este espetáculo foi gravado pela RTP e transmitido mais tarde no programa Deixem Passar a Música. Em 1986 grava o LP Ilha do Canto pela editora Transmédia com orquestrações do maestro François Robert e foi o segundo disco gravado por Fernando Tordo durante a sua estadia de 3 anos e meio nos Açores. E também foi premiado com Sete de Ouro. Ainda em 1986 dá um espetáculo na Ala Magna para a apresentação de A Ilha do Canto e teve Carlos Pérez como convidado neste espetáculo, que também foi transmitido pela RTP no programa Deixa Passar a Música. Em 1988 grava em Londres com o maestro José Calvário um disco intitulado O Menino Ari dos Santos. Fernando Tordo musicou 9 poemas de Ari dos Santos escritos pelo poeta em 1952 no livro Asas. José Calvário foi responsável pelos arranjos e dirigiu uma orquestra com 74 músicos. Este disco saiu em LP e CD e foi distribuído pela editora CBS. Em 1989, juntamente com Carlos Mendes e Paulo Carvalho, dá vários espetáculos no Casino de Estoril sob o título Só Nós Três. No final do ano saem Só Nós Três em LP duplo, CD duplo e 2 cassetes numa edição da editora Valentino Carvalho. Em 1990, no final do ano, Fernando Tordo dá 6 espetáculos no Casino de Estoril, comemorativo dos 25 anos de carreira. A RTP transmitiu mais tarde um programa intitulado A Hora da Música com algumas canções destes espetáculos e uma conversa com José Nunes Martins. Em 1991 grava em Paris o CD Painel com orquestrações do maestro François Robert. Este CD, gravado pela Movieplay, nunca chegou a sair. Em 1992 grava conjuntamente com Carlos Mendes o CD Boa Nova com orquestrações do maestro José Sarmento. Saiu em CD e cassete e também deu um espetáculo para a apresentação deste disco no Teatro São Luís com Carlos Mendes. Em 1993 grava para a SIC o programa Falas Tu, Falo Eu, um programa sobre música da responsabilidade e apresentação de Fernando Tordo e Carlos Mendes, com convidado central em cada programa. Ainda em 1993 sai pela Valentino de Carvalho um CD intitulado Os Primeiros Êxitos de Carlos Mendes e Fernando Tordo. Em 1994 Fernando Tordo grava novo disco, Só Ficou Amor por Ti, disco gravado em Londres com orquestrações do maestro José Calvário. Este CD foi distribuído pela editora Movieplay e nos dias 24 e 25 de setembro dá 2 espetáculos no Centro Cultural de Belém, acompanhado pela National Youth Jazz Orchestra, que fez as primeiras partes destes espetáculos, que tiveram como mote a apresentação do disco Só Ficou Amor por Ti. Ainda em 1994, o álbum Anticiclone é reeditado em CD pela Companhia Nacional da Música. Em 1995, Fernando Tordo grava em Londres com a National Youth Jazz Orchestra o CD Lisboa de Feira, uma edição de autor. Em 1996, Fernando Tordo e a National Youth Jazz Orchestra fazem uma digressão pelo país a partir do dia 13 de julho, onde atuam em Oeiras, no dia 17 em Alcácer do Sal, Sexevra a 18, Amadora dia 19, Cascais a 20, Sintra a 21 e regresso a Lisboa no dia 22 para uma atuação no Hotel Altis Park, com entradas reservadas a convite da revista Ego. O último dia desta digressão conjunta realiza-se a 23 no Teatro Vilaré, realiza no dia 23 no Teatro Vilaré. Em 1997, a partir do dia 10 de janeiro e até ao dia 9 de fevereiro, portanto, durante um mês, Fernando Tordo mostra ao público na sala de estúdio do Teatro Dona
Teatro Nacional Dona Maria II, um espetáculo que tem por objetivo apresentar o seu último disco, Calendário. A ver, que sai no dia 29 de janeiro, edição especial do Jornal de Notícias. Ainda em 1997, Fernando Tordo parte para Barcelona, onde grava o CD Peninsular com orquestrações do maestro José Mas Quito-Flus. Ainda em 1997 sai uma coletânea da Movieplay intitulada O Melhor dos Melhores com Carlos Mendes. Em 1998 grava um CD single, O Olhar do Astronauta, da Portugal Telecom. Em 1999 saem mais duas coletâneas da editora Planeta da Agostina S.A., da série Os Inesquecíveis. Em 2000, mais uma coletânea da Movieplay intitulada Clássicos da Renascença. Em 2002, Fernando Tordo grava um CD e, no entanto, telemóvel, disco produzido por ele, FTEP, e distribuído pela Universal Music Portugal S.A. Nesse mesmo ano, no Teatro Vilareia, apresenta o espetáculo Telemóvel, tendo como convidados Joel Xavier e Carlos Mendes. Em 2003, Fernando Tordo é condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Ordem de Mérito, grau Comendador. No dia 24 de abril, sobe ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra para comemorar os 30 anos da tourada. Nesse mesmo ano, a editora Movieplay reedita em CD o álbum Catrincas Cruzadas. É também em 2003 que escreve o seu primeiro romance, um livro editado pela Sport Press com o título Fantásticas Fingidas Mentirosas. Ainda em 2003, a partir de 4 de julho e durante 2 meses, Fernando Tordo dá-nos cestas de música no Casino Estoril, mais propriamente no Wonderbar. No dia 11 de setembro, Fernando Tordo dá um espetáculo no Casino Estoril do Art Garden. A findar o ano, entre 7 de novembro e 26 de dezembro, Fernando Tordo regressa ao Wonderbar no Casino Estoril com as suas cestas de música. Em 2005 grava em Espanha o CD Tordo Canta Nova. E a 19 de maio de 2006, integrado no espetáculo comemorativo de 40 anos de canções, leva este álbum ao Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra. Em 2007 escreve o seu primeiro livro de poesia intitulado Quando Não Souberes Copia. Em junho de 2008 faz a sua primeira exposição de pintura a convite da Biblioteca Operária Oeirense, cujo título é O Sol é Azul. Ainda em 2008, Fernando Tordo dá uma série de espetáculos comemorativos dos 43 anos de carreira, terminando no Coliseu dos Reis em Lisboa e sendo acompanhado pela Stardust Orquestra, dirigida pelo maestro Pedro Duarte. Durante este espetáculo, Fernando Tordo recebe do Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. António Costa, a Medalha de Mérito Municipal Grau Prata. Em 2010 grava o CD Por Este Andar, um CD composto por 12 canções, mas apenas saíram 3 num CD single com as canções Diz o Álbum, Uma Casa Partida e M. Winehouse. No dia 10 de junho de 2010 dá um espetáculo no Teatro da Luz, em Lisboa, no programa Viva a Música de Hermano Carvalheira da Antena 1. No dia 9 de junho de 2011 dá um espetáculo no Centro Cultural do Cartaz e reúne-se novamente com Paulo Carvalho e Carlos Mendes para o regresso de Só Nós Três, que teve passagem aqui no Bombarral, no Festival de Vinho e da Pera Rocha, e terminando no final do ano com o espetáculo no Casino de Lisboa. Em 2012, com Filipe Paz e Carlos Mendes, faz uma série de espetáculos para o país com o título Memorial. Em 2013, depois de atuar em Torres Vedras num concerto de Ano Novo dedicado ao Festival da Canção com Rui Drummond e Vânia Fernandes, atua também em várias salas do país num espetáculo intimista intitulado Braguesas, Beiroas e Outras Amantes, tendo sempre um convidado em cada espetáculo. Em 2014 atua no Teatro São Luís na comemoração dos 30 anos da morte de Ari dos Santos, num espetáculo organizado pela Câmara Municipal de Lisboa com o título Aria Rima com Lisboa, e ainda nesse ano parte para o Brasil, para o Recife. Ainda em 2014 sai uma coletânea de canto e autores da Levou à República. Em 2015, da série Grandes Êxitos, sai uma reedição de Só Nós Três da Warner Parlophone. Em 2016, Fernando Tordo grava no Brasil o CD Outro Canto e ainda outro disco em que musica grandes poetas brasileiros, mas que ainda não saiu. Em princípio, Outro Canto era para ser um duplo CD, mas depois saiu um CD simples e ficamos à espera do outro CD gravado também no Brasil. Em 2017, recebe o prémio Pedro Osório da Sociedade Portuguesa de Autores, prémio esse referente ao disco Outro Canto de 2016. Escreve o seu terceiro livro, este de parceria com Manuel Pinto Ribeiro, com o título Os Dois Lados da Montanha. Em 2018, já em Portugal, depois de ter vivido 4 anos no Brasil, Fernando Tordo, no dia 18 de abril, dá um espetáculo no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, intitulado 70 anos de vida, 50 de canções.
Nos dias 1, 2, 3 e 4 de novembro do mesmo ano, dá 4 espetáculos no Casino de Estoril intitulado Fernando Tordo e Ari dos Santos, As Histórias das Canções. Em 2019, no dia 30 de janeiro, apresenta no Centro Cultural Belém o seu último disco, Duetos, Diz-me com quem cantas. Nesse mesmo ano sai o CD com duetos com Heber Marques, Rita Red Shoes, Camané, Maria João, Anabela, Ricardo Ribeiro, Carminho, Rui Veloso, Aaron Zé, Tim, Marisa Liz, Carlos Moisés, Jorge Palma, Raquel Tavares, Os 4 e Meia, Capicua e Filipe Manzano Tordo, que é o terceiro filho dele. Filipe é um grande pianista clássico que acompanha nos Cantores da Minha Terra. Ainda em 2018, edita o seu quarto livro, Não Houve Geração Mais Rica do que a Nossa, um diálogo com José Jorge de Letria. No dia 25 de outubro dá um espetáculo no Teatro Stephens, na Marinha Grande, intitulado As Canções da Minha Vida. A terminar o ano em beleza, no dia 16 de novembro, dá um espetáculo memorável em que foi acompanhado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa no Teatro São Carlos, dirigido pelo maestro Jorge Costa Pinto. Em 21 de março de 2020 faz mais uma exposição de pintura, desta vez na Galeria da Quinta do Hervedal. Em 2021, na comemoração do 25 de Abril, dá um espetáculo em Loures, que teve também a participação de Helder Montinho e Viviane. A 28 de maio, dá no Casino de Estoril um espetáculo intitulado Fernando Tordo e Ari dos Santos, As Histórias das Canções. Em outubro, através da editora Guerra e Paz, lança o seu quinto livro, intitulado Não me tapes o caminho em frente, mesmo que não vá dar ao futuro. A terminar o ano de 2021, entre 4 de dezembro e 20 de dezembro, Fernando Tordo dá 5 espetáculos com o título Natal em Casa de Ari, na Figueira da Foz, Arcos Valdevez, Centro Cultural Olga Cadaval em Sinta, Casa da Música no Porto, e termina em grande no Teatro Mário Matos em Lisboa, onde no dia 26 de fevereiro de 1973 venceu com Tourada o Festival RTP da Canção. Começa o ano de 2022 com o espetáculo no dia 15 de janeiro em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, com o título Um Tordo na Filarmónica. Concerto comemorativo do 56º aniversário do TJL. Quer dizer, Teatro José Lúcio da Silva. Fernando Tordo, voz, Walter Rolo, piano, Lino Guerreiro, saxofones e flauta, e a Banda Sinfónica da AFCL, que é uma banda de Leiria. No dia 29 de janeiro sai o CD Os Fatos que eu fiz, um disco composto por 11 fatos, alguns originais com duetos com Cuca Roseta e Paulo Carvalho. Ainda tem um bónus. Possível Natal, um dueto com Paulo Carvalho. Este disco teve arranjos de direção musical de Lino Guerreiro e Walter Rolo e vozes de João Castro, Patrícia Antunes e Teresa Rico. No dia 22 de abril dá um espetáculo no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com o título Abril Cantigas de Antes e Depois, em que foi acompanhado por Walter Rolo no piano e Lino Guerreiro nos saxofones e flauta. No dia 20 de setembro recebe o Prémio Língua Mãe 2022 da Sociedade Portuguesa de Autores, CMTV, no Auditório Maestro Frederico de Freitas, SPA. No dia 3 de dezembro, Fernando Tordo, no Casino da Póvoa do Varzim, dá o primeiro 3 espetáculos sobre os operários de Natal, tendo como convidados Rita Red Shoes e Ricardo Ribeiro. No dia 8 de dezembro, Fernando Tordo atua no Jardim do Cardal, em Pombal, e no dia 17 de dezembro, no Casino de Estoril, dá o último dos 3 espetáculos das canções dos operários de Natal, acompanhado por Rita Red Shoes e Ricardo Ribeiro e pelo coro infantil Cacavelos. Em 2023, no dia 26 de fevereiro, comemora os 50 anos da Tourada, em que teve como convidado, em que teve como convidados Picas, Ricardo Ribeiro, Jorge Palma e Paulo Carvalho. No dia 11 de março, na Casa da Música no Porto, faz outro espetáculo sobre os 50 anos da Tourada, em que teve como convidada Inês Santos. No dia 11 de abril, recebe o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a Ordem da Liberdade. No dia 24 de abril dá um espetáculo na Feira do Livro de Santa Cruz, na Ilha da Madeira. No dia 25 às 18 horas dá um espetáculo no Cineteatro São João, no Entroncamento, e às 21h30 no Cineteatro Curvo Semedo, em Montemoro Novo. No dia 15 de junho dá um espetáculo em Tondela pelas 22 horas com o título Primavera Tondela. No dia 9 de julho atua nas festas das Vilas Música ao Luar, na Chaneca da Caparica, Parque Aventura, pelas 22 horas. E foi assim um bocado a correr a biografia que eu tenho do Fernando Tordo, até ao dia 9 de julho, que se saiba, foi o último espetáculo que ele deu. Claro que isto é um trabalho de muita
de muita procura, com a ajuda do meu amigo João Carlos Calisto, um expert disto, né? E que está mais dentro das datas do que eu estou dentro de algumas, mas porque eu tive muito socorrer dele, da ajuda dele, e aqui vai os meus agradecimentos em direto a ele, pela paciência também de maturar, porque no Google não vão lá, vão lá ver um churrilho de mentiras, vão, ou de verdades, não digo mentiras, mas qualquer pessoa que mete no Google e metem o Adeus Tristeza em 1983, quando eu tinha comprado em 27 de novembro de 1982. E o disco saiu a 15, 12 dias antes. Portanto, eu nem sempre compro os discos quando eles saem, né? Agora, saber quando eles saem é que é difícil e alguns não se sabe. Portanto, procurei fazer a biografia o mais completa possível. São aqui 5 páginas em que eu disse. Estive a falar um bocadinho mais depressa. Voltarei aqui ao YouTube para falar então da discografia dos discos originais do Fernando Tordo. E depois, mais tarde, então, falarei dos outros discos. Portanto, a biografia do Fernando Tordo, feita por mim, é esta. Bom dia a todos.